para a gente poder pensar um pouquinho sobre como está a nossa vida, nas nossas questões, nas nossas satisfações, e tentar entender um pouquinho sobre como a gente pode alcançar algo que a Bíblia nos diz que nós podemos treinar, que é um pleno contentamento. Um contentamento que transborda e algo que pode, de fato, fazer parte da nossa vida. Nada do que a gente vai falar aqui é teoria. Nada do que a gente vai falar aqui é eu acho que. E se em algum momento parecer que é algo que eu acho, os irmãos fiquem à vontade para me corrigir. Porque o que nós vamos falar aqui é algo que está nas Escrituras, que o apóstolo Paulo nos apresenta, que a palavra de Deus nos mostra e que cada um de nós aqui pode desfrutar isso se tiver o Senhor Jesus na sua vida. O que nós estamos falando é algo que é espiritual, algo que passa por dentro da nossa alma e refaz aquilo que está com algum tipo de problema que faz com que a gente não consiga ter um contentamento pleno na nossa vida. E aqui, durante a mensagem, nós vamos explorar um pouquinho isso. Então eu queria começar orando, pedindo a Deus que nos conduza aqui nessa mensagem, nesse estudo, e que possa ser um tempo muito bom de conhecermos mais a sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós a cada instante. Eu te agradeço por esses momentos que já tivemos no nosso culto, a escola dominical, esse período de orações que é tão importante, ó Pai, para compartilhar o problema dos irmãos e colocar diante de Ti as nossas súplicas. E agora, durante a mensagem, que o Senhor possa usar a minha vida, que o Senhor possa, através do Espírito Santo, falar aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai. Que seja um tempo muito bom, agradável, de compreender como nós precisamos depender de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, que eu oro a Ti. Amém, Senhor. Irmãos, eu fiquei com essa responsabilidade de preparar a mensagem para hoje, e aí eu estava lendo um livro que é O Segredo do Contentamento, que é um livrinho que tem ali, nem sei se tem ali. Alguém já leu esse livro? Quem já leu? Levanta a mão. Você está proibido de ficar comentando na minha mensagem. Mas esse livro, ele fala sobre essa questão do contentamento. É um livro muito interessante, e até ele faz isso aqui. Todo mundo sabe aquela coisa, né? O copo meio cheio, o copo meio vazio. É uma situação que todo mundo já ouviu, né? Você está passando por alguma coisa, o copo está meio cheio ou está meio vazio? Você que vai olhar para a situação e vai conseguir interpretar. Mas o autor desse livro, do Segredo do Contentamento, William Barclay, ele escreveu esse livro em 2014. Mas nesse livro ele fala que ele se inspirou em 2 outras obras, que em português ficou assim: A Rara Joia do Contentamento Cristão, de Jeremiah Burroughs, eu acho que é isso que é o nome dele, e o outro é o Thomas Watson, é mais fácil de falar, A Arte do Contentamento Piedoso. Então, o William, ele leu essas 2 obras principalmente, e também, junto com o texto que nós vamos estudar aqui, que vai ser o nosso estudo, ele passou por esses livros e compilou tudo, e ele até fala que ele roubou o conteúdo desses outros 2 livros. Ele foi lá, leu e falou assim: deixa eu trazer isso aqui para a minha época. Aqui a gente está falando de mais ou menos 400 anos atrás, irmãos. 400 anos atrás é muito tempo. Quem aqui estava vivo 400 anos atrás? Lá na igreja de São Paulo, lá a gente tinha uma irmãzinha que toda vez que ia falar alguma coisa antiga, a gente falava dela: ah, você estava lá, né? Aqui eu não tenho essa ousadia, então vou respeitar os irmãos mais velhos. Viu, Sérgio? Então, esses aqui foram escritos 400 anos atrás e esse aqui foi escrito em 2014. Só que o que acontece? 400 anos atrás, no século 17, eles vão falar do contentamento porque a vida era mais difícil 400 anos atrás. Vocês concordam ou não? Eu trouxe aqui algumas coisas só para vocês perceberem. Olha só, em 1879, nesse período de 400 anos, tá? De lá para cá, foi inventada a lâmpada. Lâmpada. É a coisa mais simples do mundo hoje. Foi inventada em 1879. Em 1886, isso aqui é o primeiro carro, tá? É diferente daquele hoje que ficou ali ligado o tempo inteiro, mas não faz barulho. A garagem cheia de carro aqui, todo mundo veio de carro hoje. Todo mundo tá bravo que o retorno ali não tá funcionando. A gente tem essas reclamações hoje. Mas nesse tempo eles não tinham carro. E ele foi inventado em 1886. Em 1926, alguém sabe o que é isso aqui? É uma geladeira.
foi quando foi inventada a geladeira, 1926. Em 1962 foi quando começou a ideia da internet. Isso que hoje todo mundo fala que é uma praga, mas ninguém vive sem mais. Muita gente aqui trabalha com isso, então graças a Deus por terem inventado isso. Então, na linha do tempo, as coisas só melhoraram. E a gente está falando de 400 anos. Então, é natural nós pensarmos hoje que o ser humano ele está muito mais o quê? Contente, satisfeito, tranquilo, porque, nossa, hoje está muito melhor. Irmãos, a gente está num lugar aqui, ó, todo mundo sentadinho, todo mundo tranquilo, um clima agradável. É só para a gente falar, nossa, que bom, a gente está aqui, está tudo certo. Mas o que aconteceu de lá para cá, de 400 anos para cá? O nível de contentamento, ele só foi para baixo. Não acompanhou as evoluções que você fala assim, nossa, inventaram isso, agora eu estou plenamente satisfeito aqui, eu não preciso de mais nada, agora eu tenho o que eu preciso. Isso aqui, ó, as empresas todo ano eles fazem o quê? Eles lançam um novo, eles mudam a câmera de lugar e falam assim, agora você precisa desse aqui. E o que as pessoas fazem? Compram. Lógico que alguns precisam, porque a tela não dá nem para ver mais nada, mas muitas pessoas compram porque elas olham para aquilo, para aquela coisa material e dizem assim, ali está onde eu vou me satisfazer, ali é onde eu vou ficar contente. O contentamento, ele não está e não é baseado em coisas materiais. Você não consegue ficar contente com alguma coisa. Você pode ficar feliz, porque você compra um carro novo, você fala, nossa, fiquei feliz, eu consegui comprar esse carro. Você compra alguma coisa, você tem alguma coisa, você começa algum relacionamento, você vai desenvolvendo felicidade, mas é algo temporário. Contentamento é algo interior, é algo que vai ser mais pleno. E nós vamos perceber isso aqui. Olha só que interessante. Salomão escreveu isso aqui, ó, lá em Eclesiastes. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Uma vez perguntaram para alguém da família Rockefeller, perguntaram assim para ele, quanto dinheiro é necessário para fazer alguém feliz? Sabe a resposta dele? Só um pouquinho mais. Se a gente basear a nossa satisfação, o nosso contentamento em coisas materiais, a gente sempre vai estar correndo atrás do vento. A gente nunca vai alcançar. A gente nunca vai atingir o objetivo que a gente espera com isso. E desde Gênesis, a gente tem isso. É do ser humano. É algo que você não consegue ficar contente e, pior ainda, as pessoas não conseguem se contentar com aquilo que Deus dá. Em Gênesis 2, 16 e 17, Deus diz assim para o homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. O que a serpente faz logo em seguida? Ela chega para a mulher e fala assim, Deus falou que você não pode mexer em nada. Mas vem aqui, ó, a única que Deus falou não mexe foi onde o homem quis ir lá tocar. E aí, desde lá até aqui, o homem aprendeu e se especializou em não ficar contente com aquilo que Deus lhe dá. Isso é natural do ser humano, mas nós temos aqui o texto que nós vamos falar hoje, de Filipenses, vai dizer o seguinte, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Esse texto que nós vamos estudar aqui está lá em Filipenses 4 e nós vamos ler os versículos aqui, eu vou passando para os irmãos para a gente poder observar. E aí nós vamos tentar entender aqui qual é esse segredo, qual é esse mistério de viver contente em toda e qualquer situação. Paulo ele usa aqui o substantivo alegria ou o verbo alegrar-se 16 vezes nessa carta. Ele está escrevendo para os irmãos da igreja de Filipos, diretamente da prisão. Se você for estudar a carta aos Filipenses, você vai ver que há uma briga, né? Uma discussão entre Paulo escreveu isso quando ele estava preso em Éfeso ou Paulo escreveu isso quando ele estava preso em Roma.
pelo que eu estudei, o lado de que ele estava preso em Roma ganha, por vários aspectos. Mas para nós aqui, para o nosso estudo hoje, só uma coisa importa. Paulo escreve sobre contentamento, sobre alegria. Ele não estava num resort lá em Maceió, igual alguns vão aí alguns dias passear. Né, João? Ele não estava na praia, ele não estava no campo, ele não estava na frente da piscina descansando, ele não estava pescando na beira de um lago. Paulo, ele estava preso. Se ele estava preso em Éfeso, se ele estava preso em Roma, para nós aqui não importa. A situação de Paulo é que ele estava encarcerado e a partir dali ele escreve uma carta para uma igreja para que eles possam se animar, para que eles possam se alegrar e vai tratar, por 16 vezes ele fala nessa carta sobre alegria, sobre alegrar-se. E ali, a partir dali, ele escreve agradecendo a generosidade dos irmãos de Éfeso que tinham mandado sustento para ele, que daqui a pouco a gente vai ver isso. Paulo, ele escreve essa carta preocupado com duas coisas. Ele vai falar dessas duas coisas por conta da segurança que ele quer dar para esses irmãos. Ele começa assim o capítulo 3. Finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Paulo aqui está escrevendo algo para tentar proteger os irmãos em relação a dois aspectos. Primeiro, agentes internos de destruição da igreja. E aqui ele vai falar: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Ele vai falar desses problemas internos, que são as dissensões entre os irmãos que estavam acontecendo naquela igreja, e que ele passa a saber disso por Epafrodito, que traz para ele o que estava acontecendo lá na igreja, e ele vai escrever para os irmãos falando assim: para de ficar brigando, parem com dissensões, parem com essa ambição egoísta, parem com essa vaidade. São situações que estavam acontecendo na igreja e que Paulo está falando: isso está fazendo mal para o corpo de Cristo, isso está fazendo mal para a igreja, isso está fazendo mal para todas as pessoas que estão nesse convívio. Uma pessoa passando por algum problema, ela impacta em todas as outras pessoas da igreja, porque a igreja ela é o quê? Ela é o corpo de Cristo. Não ache que porque você chega aqui na igreja, senta no banco e vai embora, que as outras pessoas não se preocupam com você. É interessante desses cultos de quarta-feira que a gente está fazendo lá, o culto de oração. Primeiro, eu não erro o nome de ninguém. A pessoa manda lá a oração, eu não erro o nome. Você percebeu? Eu não erro o nome. E outra aqui, ao mesmo tempo a gente percebe como é distante. E a gente pode lembrar do tempo da pandemia, quando a gente não conseguia olhar para as pessoas, não conseguia abraçar as pessoas, não conseguia sentir esse clima de que está todo mundo olhando para o mesmo lugar, prestando atenção e pensando naquilo que está sendo colocado. A igreja, ela é um corpo. E quando uma peça desse corpo tem algum problema, as outras partes também sentem, ou deveriam sentir. Seria necessário que nós percebêssemos os problemas uns dos outros. Por que um irmão está descontente? Qual é o problema? É algo que está relacionado ao coração. E cada um de nós pode perceber isso. E ele está preocupado com isso. Mas também ele fala aqui dos problemas externos. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Paulo está defendendo aqui os irmãos dos ataques que os mestres judaizantes estavam tentando trazer para dentro da igreja, dizendo que era necessário que alguém que tivesse o evangelho fizesse a circuncisão. E isso não era para o crente, não era para alguém das boas novas do evangelho. E aí Paulo está dando esse alerta para eles, e aí começa a parte que nós vamos tratar aqui, que são 10 versículos que eu vou trazer aqui para os irmãos, para a gente poder refletir sobre isso. E ele começa logo no versículo 4 dizendo assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. Paulo lhe reforça: eu quero que vocês se alegrem. No versículo 2 desse texto, ele vai falar de duas irmãs que estavam brigando ali, a Evódia e a Sintique. Ele diz para elas assim: vivam em harmonia no Senhor. Eram irmãos que cooperaram com Paulo enquanto ele estava fazendo o trabalho na igreja, mas agora estavam tendo algum tipo de problema de relacionamento.
Eu acho que você nunca viu isso, mas às vezes acontece em igreja. Os irmãos trabalham junto por uma época e do nada eles param de se falar. Já não acontece isso aqui, nunca vi acontecer em nenhuma igreja. Estou dizendo que acontecia isso na época de Filipos. Por que isso acontece? Porque são seres humanos, carecendo sempre de estar atento aonde é que cada um está errando para que as coisas possam funcionar em harmonia na igreja. E aí ele diz, alegrem-se no Senhor, e repete, alegre-se. E aqui ele vai falar para esses irmãos que cooperavam, permaneçam alegres, permaneçam contentes. A alegria cristã, ela não está centrada em situações, ela não está centrada em coisas. A nossa alegria como cristãos, ela precisa sempre estar centrada em Cristo Jesus. Porque passa o ano, não vai sair um Jesus novo, sabia? Passa uma década, não vai sair um Jesus novo. Jesus é o mesmo, sempre. E é nele que nós temos que confiar. É nele que a gente tem que depositar todas as nossas aflições e dele buscar a esperança para que a gente possa ter esse contentamento pleno. E aí, no versículo 5 vai dizer assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Irmãos, o descontentamento é uma doença. E é uma doença que ela é alimentada pelo mundo. Porque o mundo, ele está todo o tempo dizendo para nós assim, você não está contente. Você precisa de algo mais. O contentamento, ele é a cura, que ela é gerada a partir do momento que nós confiamos em Deus. Não tem mágica. Não tem fórmula mágica. Nós temos que perceber o que no nosso coração está desviando o nosso caminho do caminho do Senhor. Porque aqui começa a solução do problema. E aí ele diz, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Irmãos, esse perto está o Senhor é algo que você, nós deveríamos acordar todos os dias com esse sentimento. Perto está o Senhor. Primeiro, perto de você, espiritualmente, mas mais do que isso, perto está o Senhor. Jesus é iminente a volta dele. A nossa habitação eterna não é aqui. Nós temos um lugar eterno onde nós vamos morar. Aqueles que têm Jesus como Salvador têm que viver isso, têm que ter no coração isso. Aqui não é o meu lar. Vai ter um dia que eu vou morar na morada celestial com o Pai e lá eu vou ter a completude de tudo. Enquanto eu estiver aqui, eu preciso, em alguns aspectos, nunca estar satisfeito. Porque eu estou esperando o dia que eu estarei satisfeito plenamente na presença do Senhor. E esse perto está o Senhor é o que muitos crentes não praticam. Porque a todo momento estão vendo o que está faltando. Quando na verdade, quando nós percebemos Jesus agindo na nossa vida, nós começamos a experimentar esse senso de completude. E essa amabilidade, essa gentileza, essa moderação, ela tem que transparecer em cada um dos crentes em Jesus Cristo. E aí ele diz aqui no versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Paulo está falando para os irmãos, sejam pacientes, não andem ansiosos. Isso é ignorar o que você sente? Não. Aqui em nenhum momento ele está falando para você tomar uma injeção de algum... Como que... Diazepam, não sei. Algum remédio, alguma coisa que te deixe meio tranquilão assim, fala, nossa, agora eu não percebo mais nada. Isso não é esse o caminho. O que ele está dizendo aqui é, em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É o sentimento de, mesmo eu tendo problema, eu sei onde é que eu vou depositar esses meus problemas e eu sei que Deus tem o direcionamento para aquilo que eu preciso. Nós temos que colocar os nossos pedidos a Deus, mas aceitando aquilo que Ele nos concede. Se peço algo e não recebo, eu vou continuar tendo confiança de que Deus está no controle? Essa é a pergunta. Porque se eu peço algo a Deus
e passa 6 meses, 1 ano e aquilo acontece, nossa, eu fui abençoado, Deus ouviu as minhas orações. Aí é perfeito, tá tudo lindo. E se você passa a sua vida inteira orando, seja por alguma situação, e aqui eu não estou falando de situação financeira, às vezes você está orando para alguém aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Você está naquele espírito de oração, orando, e você não vê nada acontecer na vida da pessoa. Você desiste ou você continua orando? Continua orando. Porque a plenitude da nossa confiança está no Senhor. E se Ele vai fazer ou não, aí é a escolha dele. E aí, lá em Romanos 5, ele diz assim, para nos gloriarmos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança, caráter aprovado, esperança. As tribulações vão existir. Irmãos, quando eu coloquei o título lá, Pleno Contentamento, eu fiquei pensando, né? Vai parecer no início que é aquelas pregações assim, motivacionais, né? Esquece isso, tá? A vida aqui nesse mundo é uma vida de tribulação. Não é que, vai terminar o culto, nossa, acabaram meus problemas. Não, aí que os problemas começam. Porque aí quando a gente tem que começar a perceber quais são as nossas limitações e onde é que a gente tem que parar e deixar Deus agir. O mundo é um mundo de tribulação. Por isso que nós não podemos esperar que do mundo venham as soluções para os nossos problemas. Não é algo simples o que a gente está tratando aqui, mas é para a gente pensar e para a gente refletir. E aí vem o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Pense da seguinte forma: seu coração está sendo atacado a todo instante por situações externas. A paz de Deus, que excede todo entendimento, é um campo de força para o seu coração. Se compreendermos isso, nós passamos a permitir que o nosso coração e a nossa mente sejam guardados em Cristo e começamos a desfrutar de um contentamento que é algo raro, algo que só o cristão pode desfrutar. Olha o que Jesus diz aqui: busquem em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas as coisas que eu preciso e você precisa, se você depositar, se você guardar o seu coração e se você confiar em Deus, confiar e ter uma paz que excede todo entendimento, você vai passar a experimentar outro tipo de sentimento dentro de você. E é isso que eu e você precisamos experimentar. Guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não é nas situações externas. É olhar para Jesus, olhar para o que Ele fez por você e perceber aquilo que Ele fez, como Ele fez e como é que você pode reagir a isso. No livro O Segredo do Contentamento, ele tem uma ideia aqui que ele fala da matemática, da soma e subtração, não de acordo com os sinais do mundo, mas de acordo com o ensino bíblico. Para o mundo, no mundo, se alguém falar assim, como que você fica contente? A resposta provavelmente da pessoa vai ser, eu quero mais alguma coisa. Mas no livro aqui ele coloca de uma forma interessante que o cristão, ele precisa perceber qual é a sua limitação. E aqui, irmãos, mexe numa coisinha chamada ego. Que todos nós aqui temos um pouquinho carregado dentro de nós. Se alguém chegar para você e falar assim, você não tem capacidade de fazer tal coisa, como é que você recebe essa frase? Você vai abrir um sorrisão? Ai, que legal, eu não consigo. Ou vai ser um irmão que você nunca mais vai conversar na igreja? Todos nós temos um limite. É natural. Cada um de nós temos uma limitação. Porque se todos nós fôssemos perfeitos, não precisava de igreja. Percebe? Cada um é uma parte do corpo de Cristo. E cada um é uma parte nessa engrenagem que nós estamos e que Deus está conduzindo e que Ele escolhe você para fazer uma coisa e às vezes outra coisa você não vai ser útil para aquilo. Qual é o normal? É você entender a sua limitação e fazer aquilo que você é bom o melhor possível. E ser contente com aquilo que você tem,
ser contente com aquilo que você desenvolveu, ser contente naquele ambiente que você está inserido. Esse é o motivo por qual tantas pessoas que têm menos que outras estão mais contentes. Porque não é o quanto nós temos, é quanto nós percebemos aquilo que nós temos e exaltamos o nome de Deus porque Ele nos deu aquilo. E não olhando para os outros, então eu vou olhar para aquele lá, eu quero igual daquele, eu quero igual daquele. E nunca está contente com nada. Esse é o motivo. Produzir o contentamento que essas pessoas produzem é porque elas estão contentes, porque Deus moldou seus corações para que elas aceitem sua realidade. Isso quer dizer que a gente tem que ser acomodado? Não. Sempre que tem que falar isso, tem que colocar outro ponto. Provérbios 6 fala lá, vai ter com a formiga preguiçoso. A Bíblia em nenhum momento fala para a gente ser preguiçoso, para a gente parar, para a gente não tentar evoluir. Mas entendam, eu, você, todos nós temos um limite. E esse limite é imposto. E você pode viver bem com aquilo que você tem, você pode estar satisfeito e plenamente satisfeito e viver feliz com aquilo que Deus te deu. Pedro adverte na sua carta, livrem-se de toda inveja. Nós precisamos pedir que Deus nos dê desejos corretos e que remova de nós os desejos impróprios. Paulo fala para exercitarmos um pensamento diferente. Versículo 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então nós temos claramente aqui duas opções para a nossa vida. A primeira opção, trabalhar em nossos corações para adequar o nosso pensamento de acordo com o que Deus espera, sermos gratos e alcançar paz em Deus, e como consequência o contentamento será algo corrente na nossa vida, dando graças em todas as circunstâncias, como Paulo fala aos Tessalonicenses, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo, 1 Tessalonicenses 5,18. Ou você tem a outra opção, que é desprezar o que está sendo citado aqui. Paulo está escrevendo uma carta para a gente ficar contente. Você pode desprezar tudo isso e se tornar alguém que vive reclamando de tudo. Um descontente de carteirinha. Sabe, você conhece uma pessoa que ela tem a carteirinha assim, né? Do clube dos descontentes? Tem gente que tem essa carteirinha. E vive reclamando de tudo. Agora pensa o seguinte. Já pensou alguém olhar para você como crente em Jesus Cristo, sabendo que você é crente, e identificar em você uma pessoa descontente? Que desserviço que eu ou você vamos estar fazendo diante disso. E aí eu quero trazer uma ilustração para vocês. Só que é um mosteiro. E os mosteiros, eles são lugares que tem lá os monges e tal, não sei o quê. E aí, vou chamar ele de irmão João, que é como está no livro, tá? O irmão João decidiu ir para o mosteiro. Ele falou, vou lá para o mosteiro, vou viver lá e tal. E aí ele foi para o mosteiro. Chegou lá no alto da montanha, era o mosteiro do silêncio. Aí ele, e agora? Vou entrar. Ele entrou no mosteiro do silêncio. E quando ele entrou no mosteiro do silêncio, para não errar, eu vou ler o que o irmão falou aqui. Ele disse assim, o abade lá, que era o líder do mosteiro, ele falou assim, a cada 5 anos, você tem direito de falar 2 palavras. Topa? O irmão João, opa, tô aqui para isso. Ele entrou no mosteiro. Passaram-se 5 anos e ele lá, quietinho, sem falar nada. Passou 5 anos, o abade procurou ele e falou assim, você tem direito de falar 2 palavras. E ele disse assim, deixa eu achar a palavra aqui. Cama dura. Sinto muito, disse o abade. Foi lá, providenciou uma cama melhorzinha para ele.
preparou a cama e tal. Pô, ele ficou 5 anos dormindo numa cama dura. Era só ele ter feito um sinal, mas ok. Cama dura. O abade foi lá, arrumou a cama, seguiu a vida. Ele ficou mais 5 anos. Mais 5 anos sem abrir a boca, mas a cama estava boa. Passados 5 anos, ele chegou lá, o abade chegou para ele e falou assim: você tem mais 2 palavras. O irmão João virou para ele e falou assim: comida fria. Ele, poxa vida, vamos preparar uma comida melhor para você e tal. E aí passaram-se mais 5 anos. Mais 5 anos naquele mosteiro. Depois de 5 anos, o abade chegou para ele e falou assim: você tem mais 2 palavras. Ele falou, depois de 15 anos, ele falou para o abade assim: eu desisto. O abade falou para ele assim: finalmente, você só sabe reclamar? Como habitantes desse mundo, a nossa eternidade não é aqui. E como crentes em Jesus Cristo, eu sei, você sabe, que o nosso tempo aqui é muito curto. Quem vive mais hoje? 100 anos? 110 anos? Se o tempo que a gente tem aqui, a gente passa reclamando, a gente vai ficar exatamente igual o Joãozinho aqui do livro. A gente vai passar toda hora. Sabe quando você encontra com alguém que você não vê há muito tempo? E você encontra com a pessoa e ela... O que ela vai falar? Das coisas boas da vida dela? Não, ela vem e te dá uma aula do que é sofrer. Nós, como crentes, não precisamos fazer dessa forma. Sofrimento temos? Temos. Tribulações temos? Temos. Mas o nosso coração, ele tem que transparecer, mesmo nesses momentos. Não é que eu não vou falar com alguém do meu problema, não é que eu vou compartilhar com alguém aquilo que eu estou sofrendo, eu não vou me encapsular e morrer sozinho lá sofrendo, não é isso. Mas o nosso coração tem que ser um coração contente com as coisas que nós temos, com as situações que a gente vive, para que a gente possa experimentar as coisas boas da vida, aquilo que Deus tem nos concedido. Essa história aqui, ela serve para nos fazer refletir. Como esse João, que é um tempo temporário, nós também estamos nesse mundo de forma temporária. Nós dificilmente levamos suficientemente a sério o nosso descontentamento e culpamos as pessoas quando sentimos que as coisas não estão saindo do nosso jeito. O marido reclama da esposa, o filho reclama do pai, o funcionário reclama do chefe. Sempre alguém tem a culpa, sempre alguém é culpado. Quando a gente tem que parar e olhar, peraí, será que está tudo errado e só eu estou certo? É uma reflexão interna, não é algo para jogar para a igreja, vamos ver quem está certo e quem está errado. Não, é cada um de nós com o nosso próprio coração. E aí, nós continuamos aqui para o versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem de ter me esforçado inutilmente. Esse texto aqui do capítulo 2, eu trouxe ele aqui para nós percebermos que o nosso contentamento, ele também serve para que a nossa vida brilhe para as outras pessoas que não têm Jesus nas suas vidas, para perceberem em nós como nós somos diferentes, porque nós estamos plenamente contentes em Cristo. Estar contente não é só para mim, não é só para resolver os meus problemas, não. É porque eu estar contente, eu vou impactar na vida de outras pessoas. Se você chama alguém para vir na igreja, mas você vive reclamando, você acha que essa pessoa vem na igreja com você? Seja sincero. Você vive reclamando no trabalho lá com a pessoa. Isso, aquilo, Aí um dia dá um estalo em você, você fala, nossa, vou chamar ele para ir no encontro de casais. E você só reclama da sua esposa. Eu estou falando uma situação hipotética, tá? Aí você vira pro seu amigo do trabalho e fala assim, vamos lá no encontro de casais da minha igreja? O cara vai olhar para você e falar, ué, lá não. Então, enquanto a gente está descontente e reclamando das coisas, quem está à nossa volta
E quem está à nossa volta, irmãos, podem ser os nossos filhos, aqueles que estão mais próximos, quando a nossa responsabilidade é resplandecer para eles o que Deus tem feito nas nossas vidas, resplandecer como brilham as estrelas no universo. Percebe como não é uma coisa tão pequena a gente pensar o nível do nosso contentamento? Ao mesmo tempo que, como cristão, você tem que estar preocupado com isso, você também tem que pensar que quem não tem Jesus como seu Salvador tem uma riquíssima oportunidade de vir para o time também. Não é algo que você está pensando só em você. Não é aquilo que Paulo falou, não sejam egoístas. É algo que você está fazendo porque você quer que mais pessoas se aproximem para entender primeiro que Jesus é o Salvador das nossas almas, que nós temos algo que nós teremos na eternidade com Ele, mas enquanto nós estamos aqui, podemos sim desfrutar de uma vida insatisfeitos, porque nós queremos logo estar lá na glória, mas enquanto estamos aqui, plenamente satisfeitos com aquilo que Deus fez por nós. E aí nós chegamos aqui para a nossa última parte. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Aqui Paulo está falando da sua gratidão, porque Epafrodito foi lá, encontrou com ele na prisão e traz a notícia e depois volta, porque Paulo foi sustentado muitas vezes pela igreja de Filipos. E aí no versículo 11 ele vai dizer assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. É aqui então que nós temos o corte exato para nós entendermos. Felicidade é uma coisa, é um sentimento temporário, que nós podemos estar ou não felizes. Irmãos, se eu estudo 10 anos para um concurso público, se eu estudo 13 anos para um dia entrar numa faculdade, que é o meu sonho, e eu passo no vestibular, eu tenho ou não que estar feliz? Tenho. Mas é momentâneo essa felicidade? É momentânea. Se eu tenho alguém na minha família que está doente, que está passando por dificuldade, seja ela qual for, perco um ente querido meu, eu vou ficar triste? É lógico que eu vou ficar triste. Isso é natural. A tristeza é natural, não é algo que nós temos que expurgar da nossa vida, não. Mas o contentamento, ele é algo que nós podemos aprender. Eu vou confessar para vocês que quando eu li isso aqui, para mim era melhor ter parado um versículo antes lá e falar assim: aprender a ficar contente. Tá pior que o André explicando a prótese da geografia, porque ele falou bem. Irmãos, aprender a estar contente é algo que é um exercício. É algo que eu e você precisamos exercitar. Ah, eu não estou contente com o meu trabalho. Irmãos, se aquilo é aquilo que está provendo o sustento da sua família, pensa bem, não é que você não pode buscar algo melhor, mas se você está ali, faça o seu melhor. Você tem a sua esposa, você tem o seu marido, dê graças a Deus que você tem a sua esposa e o seu marido. E perceba como é que você pode agradar o seu marido, agradar a sua esposa, para você viver num ambiente que transpareça para os seus filhos contentamento cristão. É algo que é inerente ao crente poder desfrutar disso, mas é treinamento. E por que é treinamento? Porque Paulo, ele diz aqui que ele não sabia. Está vendo o que está escrito ali? Eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Ou seja, Paulo, assim como eu, como você, em algum momento lá, quando criança, teve algum momento que ficou bem descontente. E criança descontente, vocês já viram criança descontente no shopping? No corredor, assim? Eu estava lendo esse livro, irmãos, eu estava no avião. E atrás de mim, incrível, eu estava lendo sobre a mãe com o filho, assim, e atrás de mim eu estava assim, ó. Tinha um menininho desse tamanho.
Mas a mãe e a avó não conseguiam fazer o bichinho parar de pular. Ele, a 1 hora de voo, ele não conseguiu ficar quieto. E a mãe, para melhorar, ela fazia assim para educar o filho. Olha, vou falar para sua avó, hein? A melhor forma de demonstrar sua autoridade é chamar alguém para fazer alguma coisa. E aí, eu estava lá nesse clima introspectivo, lendo o livro, eu falei assim, não, eu vou ficar quieto, eu não falei nada. Mas a avó dela, a avó da criancinha, sabe onde a avó da criança estava sentada? Do meu lado. Mas a mãe colocou a criança atrás de mim. E ela estava chutando as minhas costas. E a mãe do lado. E aí, o contentamento da criança não existia, porque ela queria descer do avião. Só que a gente estava voando. Aqui nesse mundo, aqui nessa vida, não tem como a gente descer do avião, irmãos. A gente não pode ser criança mimada. Mas a gente tem isso aqui, ó. A gente pode aprender a se adaptar a qualquer circunstância. E Paulo vai concluir aqui dizendo, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Aí você pode pensar o seguinte, assim, ele pode fazer isso em qualquer situação porque Paulo é apóstolo. Paulo, nossa, ele conversou com Jesus lá, Paulo era diferente. Mas olha só, qual é o segredo de Paulo? Versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Algumas versões dizem, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas eu prefiro essa tradução aqui que coloca o nome de Jesus como aquele que nos fortalece. Interessante pensar que esse versículo, ele é muito usado para dizer assim, eu posso fazer todas as coisas. Já viram isso? Não é esse o propósito desse versículo. O propósito desse versículo é em cima de tudo aquilo que a gente viu nos 9 versículos anteriores. Nós podemos estar contentes, nós podemos estar plenamente satisfeitos, nós podemos ver aqui e aprender a nos adaptar a todas e qualquer circunstâncias, e nós podemos aprender esse segredo de viver contente em qualquer situação. Por quê? Porque nós podemos tudo isso em quem? Em Cristo. Então, eu não sei, hoje a igreja está bem cheia, eu não sei se tem alguém aqui que não é crente, eu não vou fazer apelo não. Eu só vou dizer o seguinte, se você quer ser contente na sua vida, só tem um caminho, Jesus Cristo. Isso é um apelo? É, né? E para quem é crente, é ter certeza de que esse Jesus faz parte do seu dia a dia. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Não é algo que você escolhe, agora eu quero, agora eu não quero. Não, é uma roda que ela vai girar cada vez mais. Porque você vai perceber que enquanto você ora, enquanto você agradece, você vai percebendo suas limitações. Deus vai colocando para você onde é que você pode, onde é que você não pode ir. Você vai orando, vai agradecendo e vai vivendo uma vida com o propósito de dizer assim, eu sou plenamente satisfeito. Esse pleno contentamento não é o copo meio cheio, meio vazio, irmãos. Isso aí é para o mundo. Deixa lá para eles ficarem olhando o copo e dizendo assim, nessa situação eu estou contente ou estou descontente? Não, isso não é. Para nós, a nossa busca, ela tem que ser de transbordar. Ela tem que ser de perceber. Eu tenho que buscar as coisas melhores para a minha vida? Posso, tenho. Eu posso sofrer? Posso. Eu posso ficar feliz? Posso. Mas em toda e qualquer circunstância, eu e você temos que exercitar isso. Nós temos que aprender que em todas as circunstâncias, o Senhor Jesus nos completa. Nós podemos confiar nele e a nossa vida vai ser diferente, porque nós vamos estar transbordando esse pleno contentamento. Deus abençoe os irmãos. Espero que, assim como tocou no meu coração, principalmente essa parte de aprender, porque aprender, irmãos, é difícil. É difícil. Vai aprender uma matéria nova, vai aprender uma língua nova, vai aprender alguma coisa nova. Não é difícil? É difícil. Fala assim, vai aprender alemão. É difícil. É difícil aprender alemão. Mas se você se dedicar, você aprende. Aprender a estar contente é uma decisão que eu e você devemos fazer.
Deus abençoe os irmãos. Vamos orar agradecendo pelo culto, pela mensagem, e depois nós passamos para os avisos. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de podermos ler a Tua Palavra e perceber, ó Pai, a alegria do apóstolo Paulo, mesmo nas prisões, trazendo essa mensagem para a igreja de Filipos e que passa através dos séculos e chega para mim hoje, para os irmãos aqui, ó Pai. Que todos nós possamos ter o sentimento e praticar, ó Pai, essa questão do pleno contentamento nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos em casa, com a nossa esposa, marido, filhos, no trabalho, em todos os relacionamentos, que nós possamos experimentar esse contentamento, ó Pai. Que seja um treinamento constante nas nossas vidas e sempre que nós nos esquecermos disso, nós temos a Tua Palavra para ler, para reler e para entender como que isso impacta na nossa vida enquanto nós aguardamos a volta do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado por isso, obrigado por esse domingo, que seja um dia abençoado e que tenhamos uma semana também ricamente abençoada pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém.